as dúvidas agora, vamos partir para as dúvidas de equações separáveis, equações exatas, desculpa, equações exatas e fatores integrantes, que foram os temas que eu deixei para vocês estudarem na sexta-feira passada. Professor, Diga. só Quem uma está dúvida. falando? É que tem um amigo meu que ele entrou na turma com matrícula extraordinária e ele não está conseguindo acessar as aulas. Aí eu tentei mandar o link para ele, só que fala que precisa de autorização. Como é que eu faço para Preciso. como é que para Me, colocar me ele na turma? me passa o e-mail dele aqui pelo chat, por favor. Só um minuto, eu vou mandar aí. Beleza. Eu pedi ele aqui, só estou esperando ele me mandar. Tá, joia. Então vamos conversando, pessoal. Vamos lá. Dúvidas sobre equações exatas e fatores integrantes. Por onde a gente começa? Professor, tem uma dúvida. Diga, quem está falando? Lucas. É Lucas. Lucas. Minha dúvida é na lista. Porque, assim, na 1, letra A da 1, tá assim, TY' mais 2Y igual a 1. Só que eu entendo, Tá, assim... peraí. Deixa eu escrever aqui. É TY'. Peraí. Mais 2Y igual a 1. Igual a 1. Ok. Beleza. Qual é a sua dúvida? Minha dúvida é o seguinte, essa equação, ela está em função de t e y ou está em função de x também? Essa foi minha maior dúvida na hora de resolver ela. Eu falei assim, essa função está em função de x também, porque y' para mim é dy dx. Não. Aí, o Lucas, você tem que pensar o seguinte. Você sempre vai ter numa equação ordinária duas variáveis. A variável livre e a variável dependente. A variável dependente é a sua função, é a função que aparece derivada. Então, a variável dependente nessa equação que você está me citando é a y. Por quê? Porque tem lá y', certo? Certo. Agora, o que não for variável livre, ou o que não for variável dependente, ou seja, o que não for y, o que não for y', vai ser a sua variável livre. Então, a sua variável livre nessa equação é t, tá? A sua derivada y' não é dy dx. dy dx é a derivada de y. Em relação a qualquer variável. A dy dx, se tivesse escrito assim, a sua equação, a variável livre dela seria x. Se você quiser escrever nessa notação de Leibniz, que a gente chama, essa equação ficaria assim, ó, t vezes dy dt. Porque o fato dos coeficientes da equação dependerem da variável t já indica para você que a variável livre dessa equação é t. Entendeu? Entendi. Eu resolvi a questão como dy dt. Eu coloquei t vezes dy dt. É exatamente isso. Essa primeira questão é uma provocação, na verdade, gente. É uma provocação, na verdade, porque toda equação, essa equação é uma equação linear de primeira ordem. Toda equação linear de primeira ordem, ela é uma equação que pode ser transformada numa equação exata. Tá? Então, na verdade, eu coloquei esse exercício para puxar um pouquinho esse assunto das equações lineares ainda, essa coisa do fator integrante da equação linear com o fator integrante das equações exatas. Vocês vão ver que, se você procurar um fator integrante para essa equação linear, o fator integrante que você encontra para a equação linear ser transformada na equação exata é o mesmo fator integrante que você calcularia lá por aquela formulazinha do fator integrante da EDO de primeira ordem. Tá? Então era só uma provocação. Pessoal, deixa só Patrícia, só um minutinho, deixa eu autorizar o colega a entrar aqui na É o Len. equipe. É o Len, eu vi.
Len foi meu aluno no semestre 19/2. Como é que faz aqui? Deixa eu ver aqui. Equipe. Adicionar membro. Ctrl V. Len. Adicionar. Beleza. Fechar. Acho que ele já foi adicionado. Fala para ele. Não, beleza, eu avisei ele aqui, obrigado. Patrícia, você ia argumentando? Carlos, essa dúvida foi que eu fiquei também, porque a princípio o que eu fiz? Eu reescrevi essa equação, dividindo tudo por t, e resolvi como linear. Depois eu fiquei pensando, será que eu tenho que não tem fazer? problema nenhum fazer isso. Porque olha só como é que tá a coisa aí. Resolva a equação, não é isso? Vai resolver. Mas eu queria tentar chamar a atenção de vocês. Deixa eu pegar e mostrar aqui a ideia para vocês, ó. Deixa eu compartilhar aqui. Ah, não era isso que eu queria. Não é isso que eu quero. Não. Como é que eu faço? Eu quero fechar isso daqui. Espera aí. Eu quero compartilhar esse aqui, ó. Esse aqui. Todo mundo está vendo a equação aí, não estão? Sim, beleza. Então, olha só, é claro, você pode resolver essa equação como uma equação exata. Não há mal nenhum nisso. Tudo bem? Não tem problema nenhum. Eu pedi para você resolver, você resolve. Mas aí a ideia é a seguinte, ó, essa equação eu posso escrevê-la da seguinte forma. 2y menos 1, vou até colocar um parênteses aqui, mais t vezes y' igual a zero. E essa equação agora está no formato da equação exata, não está? Pelo menos o formato dela está no formato. Quem é o m dela? Esse daqui é o m dela. Quem é o n? O n dela é simplesmente esse t aqui. Qual é a derivada parcial de m em relação a y? Opa, a derivada de m em relação a y dá 2. Qual é a derivada de n em relação a t? Opa, a derivada de n em relação a t é 1. Então, essa equação não é exata. Mas aí, olha só o que acontece quando você olha para my menos nt dividido por n. Quanto é que dá isso? my, 2, menos nt, 1. Então, isso daqui dá 1 sobre t. Ou seja, o quociente, aqui, ó, esse quociente, depende só da variável t. Significa que essa EDO possui um fator integrante, u de t, que é exatamente a exponencial da integral desse quociente aqui, não é? 1 sobre t dt. Correto? Todo mundo acompanhou essa continha aqui? Sim. Sim, ok. Se não tiver entendido, gente, pode assim, Carlos, repete aí que eu não catei, tá? Pode falar sem problema. Mas então, olha só, essa daqui é a expressão do fator integrante que você obteve usando a estratégia das equações exatas, correto? Para você encontrar o fator integrante usando a estratégia da função linear, você teria que fazer como você fez, Patrícia. Tá correto. Qual é o fator integrante dessa equação? Primeiro eu preciso reescrever. Y', opa, Ctrl Z, Y' mais 2 sobre T Y. Acho que eu errei alguma coisa aqui. Mais 2 sobre TY igual a 1 sobre... 1 sobre T. Igual a 1 sobre T. O fator integrante aqui, então, é U de T igual a E... Não, tem alguma coisa errada. E elevado à integral de 2 sobre... A integral de 2 sobre T. Pois é, mas isso daqui vai dar quanto? Isso daqui vai dar T quadrado. Não é isso? Não, você passa o 2 para fora, vai ficar 2 ln de T. Que é então, 1 sobre T. Que dá ln de T quadrado. Isso, é isso mesmo. No final é e isso aqui mesmo. Vai dar quanto? Essa integral do lado de cá não está dando isso. Espera aí, deixa eu refazer e essa a outra está dando só ln de T.
A outra está dando ln de t, que vai dar t. Tem alguma coisa aqui estranha. A derivada de m em relação a y menos a derivada de n em relação a t. Dá 2 menos 1. Ah, não, tá certo. É isso mesmo. Não, é bobagem. É isso mesmo. Tá bom? Os fatores integrantes aqui não vão ser iguais, mas olha só o que acontece. Isso aqui igual a T. É porque depois a integral é do fator integrante vezes o restante que sobrou, que é o B de x, né? Ou o Q de x. Exatamente. Agora, na hora que você multiplicar essa equação aqui por esse fator integrante e multiplicar essa daqui por esse fator integrante, você vai ver que as equações que você vai obter vão ser as mesmas. Então, não é que os fatores integrantes vão ser iguais. Ao multiplicar a equação pelo fator integrante, elas são transformadas na mesma equação. Esse que é o caso, tá? Então, ó, um exercíciozinho, se vocês quiserem anotar aí, ó, deixa eu até escrever isso, um exercíciozinho interessantíssimo. Deixa eu colocar aqui. Verifique ou mostre, eu gosto desses exercícios, mostre que toda equação linear de primeira ordem pode ser vista como, pode ser transformada em uma EDO exata. Tá? Esse é um exercíciozinho interessante. Mostra que toda equação linear de primeira ordem pode ser transformada em uma EDO exata. Tá? Você não precisa resolver. Foi o contrário? Não, na verdade, olha só. Essa equação aqui era uma equação linear, não é? Essa equação aqui de cima? Uhum. Então, deixa eu mover aqui minha tela. Peraí. Não era isso que eu queria. Eu apanhei tanto mais cedo para descobrir como é que era o zoom dessa maldição. E é tão difícil fazer isso no mousepad. Aí diminui. Agora tá bom. Aqui, ó. Então, olha só. O fator integrante aqui é t, não é? Então, eu tinha a equação linear e eu quero transformar essa equação linear numa equação exata. Esse é o fator integrante que vai fazer isso. Como é que essa equação aqui vai ficar? Vai ficar 2. Opa, caneta. Então, essa equação aqui, depois de multiplicarmos pelo fator integrante, vai ficar assim, ó. 2 ty menos t mais t ao quadrado vezes y' igual a 0. Quem é o m dessa nova equação? O m dessa nova equação é isso daqui tudo. Quem é o n? É o t quadrado. Quais são as derivadas agora? Qual é a derivada de m em relação a y? Derivada de m em relação a y é... Quanto é que dá a derivada disso daqui em relação a y? 2t. E qual é a derivada de n em relação a t? 2t. 2t também. Então, aquela equação que era linear, virou uma equação exata. Entendi. Entenderam a brincadeira? Agora, prestem atenção nisso. Esse exercício é interessantíssimo, fazer essa conta, porque é uma continha que começa a mostrar para você a relação que existe entre os vários diferentes tipos de equações. Aqui as equações... Porém, você não deve, nunca na sua vida, trocar a estratégia das equações lineares de resolução pela estratégia da equação exata. É muito mais complicado você transformar a equação linear para uma equação exata para depois encontrar aquela função potencial. Então, as equações lineares,
Ah, a equação é linear. O que você faz? Pum, fator integrante. Tá? Ah, a equação é linear. Eu posso transformar para uma equação exata para resolver como uma equação exata? Pode. Só que vai te dar muito mais trabalho. Você vai ter que ficar fazendo um monte de conta que você não teria que fazer se você usa a estratégia correta. Tá certo? Da mesma forma, existem equações separáveis que também são equações lineares. Mas eu acho sempre mais fácil resolver a equação como uma equação separável do que resolver a equação linear. É mais simples. Joga para um lado que depende da variável livre, joga para o outro que depende da variável dependente, integra. Acabou. Você resolveu a equação separável. Tá? Mas se você for calcular o fator integrante, teve até um exercício na lista, o último exercício da lista passada que eu dei, que era uma equação separável, e muita gente resolveu como se fosse uma equação linear, porque era efetivamente uma equação linear também. Só que o cálculo do fator integrante tinha uma integralzinha mais chata de ser feita, então, às vezes, o caminho das pedras não é tão árduo, e é importante prestar atenção nisso. Tá bem, pessoal? Ô, Carlos, então, peraí. Diga. Eu não preciso ter resolvido essa equação desse jeito que você resolveu aí, não. Eu posso ter resolvido ela de outra forma. Eu posso ter resolvido Exatamente. ela Como uma equação linear. por separado. Não, essa não essa também é separável. Ela também é separável. Dá para resolver ela também como separável. Então, tá. Essa equação, ela é linear, ela é separável, ela pode ser transformada numa equação exata. É uma maravilha essa equação. Ah, não. Então, tá bom. Então, eu posso ter resolvido ela separável, né? Pode. Vou até colocar um outro exercício, então, só porque você me lembrou dele. Professor, todos. Só um minutinho, só um minutinho. Desculpa. Deixa eu colocar um exercício interessante aqui, ó. Considere a EDO. Deixa eu escrever ela aqui assim, ó. Y' de x mais P de x vezes Y de x. Estou escrevendo a variável para ficar claro. Igual a K, onde K é constante. Ok? Onde K é constante. Verifique, mostre que ela é separável. Basta esse K ser constante para garantir que essa EDO linear seja separável. Aí olha só a combinação dessas duas coisas. Toda equação linear de primeira ordem pode ser transformada numa equação exata. Essa daqui é uma EDO, então, linear de primeira ordem. Ela pode ser transformada numa equação exata, mas essa daqui também é separável. Tá bom? Então, novamente naquela ideia de você poder ir misturando as coisas, vendo uma equação, mas veja, isso daqui é uma equação separável e aí eu acho que separável é mais fácil de resolver. Resolve como separável. Ah, mas ela é linear. Resolve como linear. O que eu não recomendo é transformar ela para uma equação exata, porque aí vai te dar um trabalhão a mais, tá? Mas ok, vamos lá para as perguntas. Alguém ia falar alguma coisa e eu interrompi. Pode falar, gente. Carlos, Sim. eu tô com uma dúvida, Ok. já que a pessoa não manifestou. Na hora que você vai encontrar o si de xy, aí, até no vídeo que você estava falando, Da equação exata. aí você faz assim, si de x igual a uma parte da equação, e si de y igual a outra parte. Nessa hora de determinar o que é o si de x e o si de y, eu posso pegar Você está qualquer com um. dúvidas? Eu tô sem Não, saber se não. existe assim, uma regra ou se eu posso pegar Não. qualquer Tem um uma dos regra. termos. Tem uma regra. E a regra é clara, como diria Arnaldo César Coelho. Veja bem. Trocadilhos futebolísticos. Na quarta-feira passada, o Vascão ganhou depois da aula. Mas aí perdeu no fim de semana.
Então, olha só, foi a Patrícia, não foi, Patrícia? Isso, Patrícia. O modelo, as equações exatas são desse tipo aqui, ó. M de xy mais N de xy vezes y' igual a zero. Tá certo? Sim, sim. Aí ela é exata se a derivada de m em relação a y for igual à derivada de n em relação a x. Então, esse daqui é o teste para exatidão. Ok. Tudo bem? Uhum. Se ela for exata, olha só que bacana, ele faz um quadradinho bonitinho. Ó, ele consertou o quadrado que eu fiz. Se ela é exata, então existe a função psi de xy. Existe psi xy. Tá o quê? E aqui tem uma regra para isso, não é a torto e a direita. A psi x é igual a m. Então, a derivada de psi em relação a x é igual a m. Ah, tá. Necessariamente ela é igual a E, M. necessariamente, a derivada de psi em relação a y é igual a n. Deixa eu mudar um pouco a notação da equação, porque aí tem um macetezinho para você entender melhor, para você não se esquecer disso daqui. E aí é pertinente porque vários outros colegas podem estar com a mesma dúvida. Essa equação eu posso escrever ela assim, ó, m mais n dy dx igual a zero. Nossa, ficou horroroso isso daqui, peraí. Vou ver com um pouquinho mais de paciência. M mais n dy dx igual a zero, certo? Só mudei a notação de Newton para a notação de Leibniz. Se eu interpreto isso daqui como um quociente de diferenciais, eu posso escrever essa equação de outra forma, da seguinte maneira. M dx mais n dy igual a zero. Psi x igual a m. Psi y igual a n. Viu? Ok. Alguém mais tinha essa dúvida aí, gente? O psi é a função que eu vou achar, né? Que ela é a origem. O psi vai te dar a solução dessa EDO. As curvas de nível dessa função psi de x e y, ou seja, as curvas de nível dessa função chamada função potencial, que são as soluções da sua EDO. Isso daqui vai te dar a solução geral da EDO. Ok. Ok? Pode perguntar, viu, gente? Carlos. Sim, pode perguntar. Eu fiquei com a Faz aí. seguinte dúvida, me corrija se eu estiver errado. No início da aula, eu entendi que equações exatas têm o objetivo de resolver EDOs não lineares. Foi, eu disse isso. Então, tipo assim, a partir do princípio que o primeiro exercício eu vi lá que a EDO era linear, eu nem pensei em usar a equação exata. Tá, tudo bem. Qual é a ideia dessa minha fala? Veja Eu tomei bem. como uma regra, entendeu? Entendi. Não, tudo bem. E você está certo. Não há perigo algum nisso daí. Aquele primeiro exercício foi uma provocação no sentido que eu discuti agora há pouco. No sentido daquele exercício que eu escrevi ali para vocês. Realmente, gente, quando você pensa na ideia do fator integrante para as equações lineares de primeira ordem, aquilo resolve qualquer equação linear de primeira ordem. Então, se a equação é linear de primeira ordem, você já sabe, você já tem uma técnica para resolver. Então, quando você fala das equações separáveis, quando você fala das equações exatas, quando você fala das equações de Bernoulli, equações homogêneas, você está sempre pensando em situações que fogem da linearidade. Tá? É claro que muitas situações das equações separáveis, das equações exatas, das equações de Bernoulli não, mas das equações homogêneas, elas acabam sendo podendo ser também equações lineares. Mas a ideia é que essas novas equações, a maior preocupação seja vinculada à
equações não lineares, tá? Então, não há mal algum em pegar aquele exemplo e falar assim, pô, essa equação é linear, eu vou resolver como uma equação linear. Não tem problema nenhum nisso. Tudo bem? Foi o Nicolas que perguntou? Não, foi Henrique. Entendi, Henrique. obrigado. Nada, Henrique. Ô, gente, quando for perguntar, vai falando o nome assim, porque eu não estou vendo vocês. Aí, pelo menos o nome, a gente vai tentando fazer uma imagem mental pelo nome. Ô, Carlos, é o Henrique de novo. Eu tenho outra dúvida. Diga, Henrique. Quando o fator integrante ele dá tipo módulo de x, foi até um caso de um exercício da lista, eu tenho que levar esse módulo de x eternamente, multiplicar a função por menos, mais? Não. Veja só. O que é o fator integrante de uma equação? O fator integrante de uma equação é uma função que satisfaça uma determinada condição. Tá certo? Uma função que satisfaça uma determinada condição. Quando você está olhando para o módulo de x, você pode pensar o módulo de x como uma função definida por partes, em que x maior do que zero, a função módulo de x é igual a x, e para x menor do que zero, o módulo de x é igual a menos x. Então você tem duas funções, tá certo? Se você então pega apenas o x e multiplica a sua EDO por esse fator integrante, você vai ver que ele serve para transformar a equação numa equação exata. Da mesma forma, se você pegar o menos x e multiplicar a equação por esse fator integrante menos x, ele também vai transformar a equação numa equação exata. Então, o módulo, nesse caso, você pode simplesmente negligenciá-lo, tá? Porque qualquer uma das partes da função que você tome transforma a equação numa equação exata. É o mesmo princípio que faz com que você descarte aquela constante que aparece na integração ao calcular o fator integrante. Como aquela constante, sendo arbitrária, qualquer que fosse ela, te produziria um fator integrante viável, você vai escolher a constante mais simples. Tá? Muito provavelmente, o Henrique, na hora que você resolveu e calculou o fator integrante, você chegou você chegaria em algo do tipo u de x. Opa, tô com a caneta de ponta cabeça. Você chegaria em algo do tipo u de x igual a uma constante vezes o módulo de x. Tudo bem? Essa constante pode absorver esse módulo. Então ficaria c vezes x. E essa constante sendo arbitrária, você pode escolher c igual a 1 e, portanto, u de x seria igual a x. Ou você poderia escolher c igual a menos 1 e aí você teria u de x igual a menos x. Entendeu? Entendi, sim. Obrigado, cara. Você só precisa de uma função que faça aquele serviço por você. Uma só. Tá bem? Lembre-se sempre disso. É por isso que a gente dispensa constante. Vamos lá, pessoal. Mais dúvidas? Carlos. Brenner. Sim. Na questão 1.2, eu tentei resolver ela pelo método de equações exatas. Aí eu fiz as duas derivadas e deu diferente, então ela não é exata. Aí eu tentei achar um fator integrante para elas, mas eu não consegui achar nem dependendo de x nem de y. E também tentei tornar elas separáveis. Não me lembro. Brenner, é Brenner, né? Sim. Eu não me lembro da equação. Você pode falar ela para mim, por favor? É 2x. 2x. Mais y vezes cosseno de xy. 2xy, na verdade, ali no começo, professor. 2xy. Aham. Mais x ao quadrado, entre parênteses, x ao quadrado mais cosseno de xy. Vezes a derivada de y. Igual a zero. É x cosseno de xy. Isso que eu ia falar. Tem um x aqui, ó. Então... Então você calcula suas derivadas de novo. Não, tá, Carlos. Oi. Aqui é o Christian. Eu ia fazer essa mesma pergunta aqui, mesmo com x cosseno de xy,
Eu não consigo um fator integrante dependente ou só de x ou só de y, com aquelas fórmulas lá. Será que eu errei esse exemplo? Deixa eu fazer uma continha aqui no papel primeiro. Eu vou fazer aqui a conta. Derivada disso daqui em relação a y dá 2x mais... derivada disso daqui em relação a y mais xy. Derivada do cosseno é igual a quem, gente? Menos seno, né? (2x menos xy). Deriva aqui. Estou derivando em relação a y. Tem que usar a regra do produto. Pô, que saco isso, hein? Quem foi que propôs esse exemplo para vocês? 2x mais... Talvez tenha sido você. Cosseno. Você quer que eu te passe aqui, Carlos, os Calma derivados? Aí. Calma, eu sei calcular derivada, gente. Hein? não é isso não. O cara tá duvidando que eu saiba calcular derivada, olha lá. Que isso, jamais. Menos... xy. Beleza. Agora eu vou derivar a outra em relação a x. Então vai dar 2x mais cosseno de xy. Deriva de novo, jovem. Deriva de novo, porque ela é exata assim. Faz assim, ó. Se você não confia na palavra do professor, você joga lá no Wolfram a expressão, essa expressão aqui, tá? Joga lá no Wolfram. Se bem que não, ele vai te dar as duas derivadas. Ele vai te dar as duas derivadas, tanto a derivada em relação a x quanto a derivada em relação a y. Joga essa expressão e joga essa lá no Wolfram. Tá? Mas ela é exata sim. Lembra que, olha só, deixa eu só te dar um toque. Aqui, você está derivando em relação a y, não é isso? Não é isso, Brenner? Sim. Está derivando em relação a y. Então, você vai ter que usar a regra do produto. E na hora que você for derivar aqui, você tem que usar a regra da cadeia. Então, muita atenção, tá? Porque eu presumo que você deva estar comendo mosca nessa regra da cadeia que você precisa aplicar aqui, tá? Porque elas são iguais, sim. A mesma coisa vale para essa parcela aqui, ó. A mesma coisa vale para essa parcela, tá bom? Tá bom. Mas Então, eu acho que o erro mesmo foi ter copiado errado. Não, mas é porque teve um outro colega que, mesmo colocando o termo correto, falou que também não era exata, mas ela é exata sim. Entendi onde é que tá errado. Entendi. Entendeu? É porque a regra da cadeia é no cosseno xy, né? É no cosseno de xy que tem que A fazer. regra da cadeia, mas então vai ficar, você errado, aplica a regra do produto. Então aqui, vai dar a derivada certo, de y, certo. que é 1 vezes o cosseno, mas depois você precisa aplicar a regra da cadeia para derivar o cosseno. Uhum. Tudo bem? Eu errei na derivada da do m. Ah, tá, do m, né? Dessa parte aqui. Ok, Obrigado. muito bem. De nada. Vamos lá, gente. Pessoal, Sim, quem tá falando? Mayara. Oi, Mayara. Eu vi que você levantou a mão ainda agora. Eu tenho uma dúvida na 1.3, porque eu fui fazer derivada e também não deu exata. E eu fiz tipo, várias vezes. Aí eu fui fazer pelo 1.3. fator integrante. Oi? 1.3, me fala aí qual é a 1.3. 1 sobre x elevado ao cubo. Essa é chatinha mesmo, viu? Essa vai dar trabalho. Essa é para dar trabalho mesmo. Peraí. Mas aí eu fui fazer por fator integrante e tá igual a 0. E eu não sei. 1 Tem sobre que fazer x elevado ao cubo. Mais é elevado a y sobre x. Uhum. Não, pera. O sobre x é embaixo. Não tem. Não tem não é... debaixo. É sobre. É elevado a y sobre x. O x aqui. Isso. Mais. Abre parênteses. É de y. É elevado a y. Mais 1 sobre xy. Que beleza, hein? Fecha parênteses. Y, isso. Igual a 0, aí tem a condição inicial. É um problema, um PVI, né? Bom, mas em relação à questão de exatidão da equação, essa equação eu acho que ela realmente não é exata. Ó, a derivada disso daqui em relação a y vai dar
e elevado a y sobre x, e aqui vai dar e elevado a y mais a derivada, e aqui derivando em relação a x, desculpa, isso daqui morre. Então, aqui tem exponencial de y e aqui não vai ter exponencial de y. Então, essa equação não é exata, efetivamente. O que você vai fazer é ver se ela ela vai ter um fator integrante, ou que depende de x ou que depende de y, tá? Então, é importante você avaliar corretamente essas duas derivadas. Isso daqui é o seu m, a derivada de m em relação a y, menos a derivada de n em relação a x, esse daqui é o seu n. Né? Sobre n. E essa outra, derivada de n em relação a x, menos a derivada de m em relação a y, sobre m. Você vai avaliar esses dois quocientes. Ou esse daqui depende só de x, ou isso daqui é um q de x, ou essa daqui é um r de y. Tá? Uma das duas situações vai ocorrer. Tudo bem? Maíra, né? Maiara. Tá? Tá. Entendi. Porque esse é o cerne. Se a equação não é exata, você pode transformá-la numa equação exata desde que uma dessas condições sejam satisfeitas. Ou que esse quociente aqui dependa só de x, ou que esse quociente aqui dependa só de y. Ok? Ok, entendi. É porque eu não tava achando, porque tava igualando a zero, eu fiquei perdida. Não. Obrigada. Vamos lá, gente. Mais dúvida? De nada. Pode perguntar. Carlos. Sim. Quem fala? Quando é o Luiz. Ô, Luiz, seja bem-vindo à nossa estação. Quando eu vou calcular a função psi de xy, obrigatoriamente eu tenho que começar pela derivada de psi y? Não. Você obrigatoriamente tem que começar pela que for mais fácil, tá? Imagine o seguinte, ó, vou te dar um exemplo aqui para você decidir por onde você quer começar. Psx é igual a exponencial de y ao quadrado x mais seno de xy. E a psi y é igual a exponencial de y ao quadrado. Pronto. Isso aqui. Esse exemplo. Por onde é que você quer começar? Eu começaria pelo psi y, que é mais fácil de resolver. Errado. Essa função não tem primitiva. Aqui. Qual é a integral de e elevado a y quadrado? Ela não tem primitiva. Tá vendo? Existem situações... Eu esqueci o nome de quem falou. Luiz. O Luiz. Existem situações que são mandatárias. Veja só, a exponencial de y ao quadrado você não tem primitivo para ela. Então você não consegue fazer essa integração. Entendeu? Por outro lado, você pode começar por aqui, ó. Por outro lado, você pode começar por aqui. A integral disso daqui em relação a x é facilmente calculável. Esse exponencial de y ao quadrado daqui não vai te atrapalhar em nada, tá vendo? Esse exponencial de y ao quadrado aqui não te atrapalha em nada porque você está integrando em relação a x. É claro que isso daqui, gente, não são as derivadas... Esse exemplo, eu peguei uma ideia assim para motivar que vocês entendam que existem situações em que é quase que mandatário você começar por uma certa integral, tá? Mas elas não são as derivadas de uma mesma função psi. Isso aqui não tem sentido. Mas é só para ressaltar que em certas situações, ô Luiz, você não pode começar por um lado, porque vai te dar muito trabalho, né? Poderia ter, por exemplo, aqui um y ao quadrado aqui também. Esse y ao quadrado te permitiria começar a resolver essa integral por aqui, mas ia te dar um trabalhão do cão para resolver, entendeu?
Então, existem situações em que o olhar para a expressão vai te dizer assim, olha, é melhor começar por um lado do que pelo outro. Eu tenho um exemplo certinho, que é aquele exemplo do Reginaldo. Deixa eu trocar de tela, só para eu conseguir ressaltar esse aspecto com vocês. Deixa eu voltar a compartilhar agora a tela. Cadê o... Eu acho que está aqui, a apostila do Reginaldo está aberta. Está aqui. Vamos lá, equações exatas. Está aqui na frente. Ok, equações exatas. Esse exemplo aqui, ó, que ele resolve, tá bom? Esse exemplo aqui de baixo, que foi o exemplo que eu discuti com vocês no vídeo. Qual foi a escolha dele? Eu falo assim, a escolha do professor Reginaldo é começar integrando em relação a y. E é a pior escolha para esse exemplo. Porque, veja só, a derivada de psi em relação a y... Não, desculpa, ele começa integrando em relação a x. A derivada de psi em relação a x é um quociente, ó. Aqui, né? Tem essa parcela toda feia aqui. E é claro, não é tão trabalhoso assim, mas de qualquer forma você tem que fazer uma substituição. Você tem que fazer u igual a 1 mais 2x², seu du já vai aparecer aqui, separar isso em dois pedaços, porque aqui é a integral da constante. Mas olha bem, e se você começasse, Luiz, a integrar essa função aqui em relação a y? Seria muito mais fácil. Por quê? Porque todo esse fator aqui depende só de x, não é? Então, na integração, ele sai fora. Qual é a integral dessa expressão aqui em relação a y? Simplesmente y ao quadrado. Porque, ó, é 2y. 2y vezes y ao quadrado sobre 2 dá y ao quadrado. Muito mais simples do que essa daqui, que também não é lá nenhum desafio. Mas vão acontecer situações em que é meio que mandatório, assim. Comece por esse lado e depois vá para aquele. Ou comece obrigatoriamente por aqui para depois ir para esse. Entendeu? Entendi, sim. Muito obrigado. Esse exemplo ele é bem interessante desse ponto de vista. Embora não seja uma dificuldade muito grande integrar a psi-x, mas integrar a psi-y é uma dificuldade mínima, ridícula. Tá bom? Vamos lá, gente. Mais perguntas? Não precisa perguntar a todo mundo de vez, não, que eu estou quase surdando aqui já, de tanta pergunta. Melhor um de cada vez. Carlos, eu tenho outra pergunta. Vai lá, Luiz. Eu tenho um pouco de dificuldade em identificar por qual método eu vou resolver a equação. Uhum. Tá bom. Então, isso não é uma pergunta que eu consigo te dar a fórmula maravilhosa que você vai passar a resolver todas as equações. O que você precisa entender, Luiz, é o seguinte. Cada equação tem, né? Cada tipo de equação vai ter uma metodologia. Então, não é a sua dúvida, eu vou tentar esclarecer a sua dúvida para você. A sua dúvida não é em relação a qual método empregar. A sua dúvida é em relação a classificar as equações nos diversos tipos. Porque se você souber que a equação é exata, lembrar que você precisa usar o fator integrante é o de menos. Se você sabe que a equação é separável, a maneira de resolver uma equação separável também não é problemática. Então, a questão principal que eu acho nessa sua dúvida é o seguinte, é saber identificar corretamente qual é a equação. E aí tem uma receitinha. Eu gosto sempre de pensar da seguinte forma. Eu olho para a equação e a primeira pergunta que eu vou me fazer é, ela é linear? E se ela for linear, eu já sei que eu vou calcular o fator integrante e pronto. Então, elimina a possibilidade dela ser linear.
Se ela não é linear, aí você vai precisar, né, ver a equação ou como uma equação separável, ou como uma equação exata, ou como uma equação homogênea, e não tem jeito. Aí é a prática mesmo que vai te levar. Existem equações que você... A equação linear é um exemplo. Você pode manipular a equação linear para transformá-la numa equação exata, usando fatores integrantes. Então, muito dessa coisa da dificuldade de qual técnica aplicar é por você não conseguir identificar claramente que tipo de equação você tem, tá? Então, você pode ter uma equação que a expressão como ela é dada é de uma expressão que não é separável, por exemplo, mas você manipula a expressão e ela, pum, virou separável, tá? Deixa eu só retomar aqui aquele exemplo. Eu vou até resolver, eu propus e vou resolver o exercício para vocês. Espera aí. Deixa eu voltar aqui na lousa. Gente, fone de ouvido machuca o ouvido, né? Pai eterno. Ah, droga, fiz errado, peraí. Eu quero isso aqui, ó. Whiteboard. Cadê o whiteboard? Aqui. Esse aqui que eu quero. Deixa eu só te mostrar numa situação mais concreta, o Luiz. Então, eu vou pegar essa equação aqui, ó. Y' ou mais P de T Y igual a uma constante K, que foi a equação que eu propus ali em cima no exercício para vocês. Eu quero que você veja que essa equação aqui é separável. Se você olhar para ela, assim, ela não é separável, pô, é uma equação linear. Para você enxergá-la como uma equação separável, por exemplo, o que você tem que fazer? Você tem que reescrever. Eu posso reescrever essa equação da seguinte forma, olha, y' é igual a P de T. Eu acho que eu estou falando uma bobagem tremenda para vocês. Não, não. Não, falei uma bobagem colossal para vocês, viu, gente? K, Ctrl Z. Falei uma bobajona gigante. Nossa senhora, que vergonha. Essa equação não é separável, tá? Essa equação não é separável. Eu deveria conseguir colocar o y em evidência nessa expressão. Oh, meu Deus. Que bobagem que eu falei. É porque o exemplo que tem lá é t vezes y' mais 2y igual a 1. Um exemplo na lista de exercícios. E essa equação é separável, porque eu posso escrevê-la como... Olha só, que bobagem, meu Deus. Eu posso escrever essa equação como t vezes y' igual a 1 menos 2y, e que depois se transforma no modelo padrão das equações separáveis em 1 sobre 1 menos 2y, y' igual a 1 sobre t. Essa equação é linear, tá certo? E pode ser escrita também como separável. Mas não é... Olha só, gente, que coisa incrível. Mas não é a situação desse caso aqui. Então, eu falei uma bobagem enorme para vocês, tá? Propus um exercício impossível, inclusive. Deixa eu apagar isso antes. Olha, está sendo gravado, hein? Meu Deus, posso ser até expulso do Cefet por causa disso. Esse exercício é impossível, tá? Tá errado, completamente errado. Mas o que eu queria falar, ô Luiz, é que existem equações igual esse do exemplo que eu mostrei aqui, ó. Esse daqui tá valendo, tá? É uma equação linear e você pode manipular a equação... Isso aqui tá errado. Você pode manipular a equação a fim de transformá-la para um outro formato. E, em geral, essa é a questão que te traz essa dificuldade.
como olhar para uma equação que não é linear, né? Porque se é linear eu já consigo resolver facilmente. Mas como olhar para uma equação e tentar identificá-la. Então, você compreendeu essa continha que eu fiz aqui, nesse exemplo? Sim, compreendi. E é mais ou menos isso que você acaba tendo que fazer em todas as situações. Para as equações separáveis, por exemplo, você vai tentar escrever uma única parcela do lado esquerdo que dependa apenas de y e y', e aqui uma única expressão que dependa apenas da variável livre, nesse caso da variável t, tá? Para as equações exatas, aí você já tem um teste, né, que é aquele teste das derivadas cruzadas, se as derivadas cruzadas são iguais. Mas note o seguinte, mesmo nas equações exatas, deixa eu escrever aqui um exemplo para você. Mesmo nas equações exatas, deixa eu fazer uma continha aqui. Só um minutinho, tá, gente? Tá. Essa equação aqui, ó, eu vou escrever em texto. Não vou escrever em... Tá. Essa equação aqui, ó, x... Opa. X exponencial de y, xy mais 2y, 2x2, y. Não, peraí. Calma. Tô confundindo. Vezes y'. Mais 2xy ao quadrado igual a exponencial de xy. Essa equação, tá bom? Você poderia se perguntar se essa equação é ou não separável. Ela não é linear, seguramente, porque você tem essa exponencial aqui. Você tem esse y ao quadrado, então ela não é linear. Já descartou. Aí você poderia se perguntar se ela é separável. Para que ela fosse separável, você precisaria colocar isso aqui tudo. Você deveria tirar o fator que dependesse de x em evidência dessa expressão. E você não consegue, porque você tem essa exponencial aqui. Então, algumas coisas nas expressões já vão te dando sinais. Ela não é linear, pronto. Ela também não pode ser separável, porque não tem jeito de você isolar essa exponencial de x nessa parcela e nessa parcela. Tá vendo? Então, se ela não é linear, não é exata, não é separável, a outra alternativa é que ela seja exata. São as três possibilidades que você tem até agora. E aí, a expressão também não está no formato padrão. Então, você tem que começar a trabalhar com a expressão. Você vai ter que pegar, reescrever essa equação aqui como sendo x exponencial de xy mais 2x² y vezes y'. Esse termo aqui está ok. E aqui não é mais, não é menos, tá bom? Mais 2xy ao quadrado mais y exponencial de xy igual a 0. E aí, agora você pode se perguntar se essa equação é ou não exata. Esse daqui é seu n, esse daqui é seu m. Mas está vendo? Não tem uma receita de bolo. Agora eu aplico essa técnica. Agora é um exercício de primeiro identificar que tipo de equação que você tem. E uma vez que você identifica corretamente a equação que você tem, você aplica corretamente a técnica de solução para ela. Entendeu, Luiz?
Entendi, sim. É mais pela prática que eu vou conseguir identificar, né? Exatamente. Isso daí é a prática mesmo. Isso aí só a prática vai te permitir ter um domínio a respeito da situação. Vamos lá, gente. Mais dúvidas? Professor, é Clara aqui. Oi, Clara. Tudo jóia? Tudo bem. Então, eu estava fazendo os exercícios do Reginaldo, e aí eu vi muitas questões de validade de solução e gráfico. Intervalo de validade, gráfico. Isso. E foi uma coisa que eu fiquei muito na dúvida, assim. Por exemplo, no exemplo 4.2, ele pede intervalo de validade, e aí eu encontrei 2 pontos igual a zero. Só que assim, como que eu vou determinar esse intervalo? Tá bom, vamos lá. O que é o intervalo de validade? Vamos começar por aí, tá bom, Clara? O intervalo de validade de uma EDO é o maior intervalo. Primeiro, deixa eu escrever aqui. Intervalo de validade não é de uma EDO. Já começa por aí. Intervalo de validade você só fala em termos intervalo de validade de um PVI. Tá? O intervalo de validade ele se refere a um problema de valor inicial. Tá joia? Entendi. Porque quando você resolve uma EDO, você encontra uma solução geral, você encontra uma família de soluções. Sim. Então, o domínio dessas funções, elas não estão definidas. O que vai definir um domínio para uma equação é quando você impõe a ela uma condição inicial, que é o que você tem quando você está com um problema de valor inicial. Tudo bem? Então, essa é a primeira coisa importante. Aí, então, essa questão do valor inicial, o que é? Você tem a EDO, então eu vou escrever uma EDOzinha geral aqui. Y' igual a uma f de xy, com uma condição inicial y de x0 igual a y0. Tá bom? O que é o intervalo de validade? É o maior intervalo i, onde o maior intervalo i, onde a solução e a derivada estejam definidas. Tá? Sim. E sejam contínuas. E além disso, x0 pertença a esse intervalo. Quem é x0? X0 é esse camarada aqui, ó, da condição inicial. Então, o que define o intervalo de validade é exatamente esse valor da condição inicial. Imagine num exemplo hipotético o seguinte, aqui está o seu eixo x, tudo bem? A sua condição inicial é y de 1 igual a 3. E aí, você observou que a solução está definida na reta inteira, tá bom? Então, a solução y está definida e é contínua na reta inteira, mas a derivada, ela não existe quando x for igual a menos 1 e também quando x for igual a 3. Então, veja só, você tem 3 intervalos onde a solução e a derivada estão definidas e são contínuas. Que é o intervalo que vai de menos infinito até menos 1,
o intervalo que vai de -1 até 3 e o intervalo que vai de 3 até infinito. Quaisquer um desses 3 intervalos satisfazem essas duas primeiras condições. A função está definida e é contínua, e a derivada é definida e é contínua. Mas aí você precisa garantir que a terceira condição seja satisfeita, que é a condição inicial pertencer ao intervalo. E aí você vai olhar o seguinte, o x0, nesse caso, é 1. E 1 está em qual dos 3 intervalos? O 1 está no intervalo do meio. Então, qual é o intervalo de validade dessa EDO? O intervalo de validade dessa EDO é o intervalo -1, 3. Entendeu? Nossa, entendi. Eu fiquei meio preocupada, assim, porque eu achei que dava... Não sei por quê, por isso que eu fiquei em dúvida. Mas, por exemplo, no exemplo que eu vi, que era polinômio sobre polinômio, tem uma condição x para não existir, aí eu achei que dava para colocar em função da constante, porque você substitui na equação, deixa tudo numa incógnita só e deixa em função da constante. Isso, então, não pode acontecer, só quando você te dá valores mesmo. Exato. Porque veja só, deixa eu pegar um exemplo da lista de exercícios que vocês já fizeram. Quer ver? Esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui. A solução da equação. Eu não me lembro da equação, mas eu me lembro da solução da equação. A família de curvas. E até para falar da questão do gráfico, também é um exemplo bom. Y de t, ou y de x, não me recordo, acho que é y de x que está lá. Deixa eu manter aqui, Ctrl Z. Y de x igual a x ao quadrado mais c sobre x elevado à quarta. Tá bom? Qual é o intervalo de validade? Não faz sentido você fazer essa pergunta, porque essa função está definida para qualquer número real diferente de 0. Tá vendo? Então, você tem 2 intervalos aqui, você vai dizer assim, qual é o maior intervalo? Pô, de menos infinito até 0 tem o mesmo tamanho de 0 até mais infinito. Então, você não consegue colapsar, mesmo que você colocasse isso aqui em função, não faz sentido, tá joia? Entendi. Só vai fazer sentido se eu tivesse te dito assim, olha, eu além de querer a solução, eu quero que y de 1 seja igual a 2, por exemplo. Y1 de 1 igual a 2. Aí você vai, substitui aqui, você vai achar o valor de C. Aí você não achou mais uma família de soluções, porque não existe uma família de soluções que satisfaça essa condição. Existe uma única função. Então aí você tem uma única função. E você quer que além da função ser contínua e além da função derivada também ser contínua, a condição inicial tem que estar no intervalo. Então, como você tem aqui a solução está definida para os números maiores que 0 ou os números menores do que 0, para essa condição inicial ser satisfeita, o intervalo de validade tem que ser o intervalo dos números positivos. Entendeu? Ok. E em relação aos gráficos... eu ia perguntar isso mesmo. Tá. Em relação aos gráficos, eu estou muito tranquilo em relação a isso. Por quê? Vocês podem utilizar as ferramentas gráficas, tá, gente? Como é que eu vou saber se o gráfico que você desenhou lá na prova que eu pedi para você fazer foi você que fez ou se você foi lá e usou um software? Eu não quero ter esse tipo de preocupação e não vou ter esse tipo de preocupação na cabeça, tá? Mas se você quiser pensar um pouquinho em como fazer o gráfico, primeiro, você não vai ter que fazer o gráfico de uma solução do tipo... exponencial de xy vezes y ao quadrado mais x ao quadrado exponencial de xy igual a c. Eu não vou pedir para você esboçar a família de curvas, porque é impossível fazer isso na mão, tá certo? Então a primeira coisa que você tem que tirar do seu coração é essa preocupação de que eu vou pedir para você fazer um gráfico absurdamente... Não vou, é óbvio, não tem cabimento. Eu não faço isso nem nas minhas provas presenciais, quando eu dou. Mas, por exemplo, uma expressão como essa, é possível você analisar graficamente. Por quê? Porque é uma função simples, tá?
Como é que é o gráfico disso daqui? Basicamente, se você reescrever essa equação de uma forma esperta, você vai entender, olha, 1 sobre x quadrado mais c sobre x elevado à quarta. Tá bom? Mais c sobre x elevado à quarta. E aqui, graficamente falando, você tem que se preocupar com duas situações. C ser maior do que zero, maior ou igual. E C ser menor do que zero, porque isso vai fazer toda a diferença. Tá bom? Como é que... Eu não quero que você faça um gráfico preciso, mas se você entende o comportamento da função, você entende graficamente como ela funciona. Então, por exemplo, o que é o ponto x igual a zero para essa função? O valor x igual a zero significa o que para essa função? Não existe nessa função. Ela não existe. Ela tem uma descontinuidade. Mais do que isso, se c é diferente de zero, na verdade, para qualquer valor de c, x igual a zero faz com que isso daqui tenha um comportamento assintótico. Porque tá vendo? Aqui é um polinômio de grau 2, aqui é um polinômio de grau 4. Então aqui está indo para zero devagarzinho, aqui está indo para zero mais rápido. Então isso daqui explode. E isso daqui vai explodir ou para mais infinito ou para menos infinito, a depender da constante c. Se c é positivo, isso tende para mais infinito. Se c é negativo, isso tende para menos infinito, quando x se aproxima de zero. Graficamente, então, você tem duas situações para essa função. Deixa eu desenhar aqui, ó. Ó, vou fazer colorido, porque eu sou um cara muito didático. Para ser positivo, você vai ter um comportamento tipicamente assim, ó. Para ser negativo, você vai ter um comportamento tipicamente assim. Tá? E aí, para os diversos valores de C, positivos e negativos, o que você vai ter vai ser uma família de curvas sempre mais ou menos assim, tá, Clara? Entendi. Tá? Para ser negativo aqui para baixo, para ser positivo lá para cima. Opa, cadê? Ai, meu Deus, calma. Aqui, eu tô aqui. Eu não quero sair daqui, não. Volta. Aqui, ó. Vai ter uma coisa sempre muito assim, ó. Ah, e por que você está desenhando esse gráfico assintótico ao eixo x? Porque quando você calcular o limite para x tendendo... Faz x tender para mais ou menos infinito aqui. Para onde que vai isso? Se x tende para mais ou menos infinito, isso daqui vai para zero. Porque esse polinômio é um polinômio quadrático, aqui é um polinômio de grau 4. Então isso daqui vai sempre para zero. Ora, quando c for negativo, para zero pela esquerda, ora para zero pela direita. Tá? Então, graficamente, o que você precisa entender é mais ou menos isso. Você está muito preocupado com o comportamento assintótico das soluções. E o comportamento assintótico, obviamente, vai ser afetado pela constante C da família de curvas. Tá? É, porque não necessariamente nessas questões de gráficos você precisa colocar a constante para achar o intervalo. Então, vai ser uma coisa mais geral. Uma coisa interessante, se você quiser entender o comportamento gráfico das soluções da EDO, resolve a EDO, faz todos os cálculos, e aí você fala assim, agora eu quero saber como é que é o gráfico disso. Pega a EDO e joga lá no Wolfram. Tá? Joga a EDO lá no Wolfram. Ele vai resolver a EDO para você, você vai conferir se o que você calculou está certo ou está errado, isso já é interessante. E aí ele vai pegar e vai te dar uma família de curvas, que são os gráficos da solução que você quer. E aí você vai entender mais ou menos. E aí depois você pode, ó, pô, eu vi a figura. Agora, por que essa figura tem esse comportamento? Aí você pode parar e pensar um pouquinho, olha, ali tem uma assíntota vertical, parece que tem uma assíntota horizontal. Ó, não, tem uma assíntota oblíqua. Entendeu? Você pode fazer esse raciocínio a posteriori. Tá bom? Não, entendi demais. É porque o professor que eu tava antes, ele cobrava bastante gráfico, assim, aí eu... Ah, tá. Eu também gosto de gráficos e tudo mais, mas na atual conjuntura não faz muito sentido eu colocar, por exemplo, para você uma questão de prova. Esboço. O que eu posso perguntar é se você tem um entendimento do que o comportamento gráfico da função pode ter ali. E também não vai poder ser uma coisa muito complicada, porque você não vai conseguir produzir essa coisa para mim.
Tá joia? Entendi. Obrigada, professor. Esclareceu muito. Mais perguntas, gente? Olha, eu tenho uma pergunta importante a fazer para vocês. Pergunta importantíssima a fazer para vocês. Num dos meus vídeos tem um joinha para baixo lá, que eu quero saber quem foi que botou aquele joinha para baixo lá, porque nunca mais eu gravo o vídeo. Acho que ninguém vai te falar, não, professor. Tem como ver o nome da pessoa, não, professor? Como é que é? Tem como ver o nome da pessoa que deu joinha para baixo? Rapaz, eu vou procurar essa funcionalidade. Quem foi que negativou meu vídeo lá? Quem negativou meu vídeo vai ser o único reprovado. Mas assim, gente, isso eu queria ouvir um pouquinho da opinião de vocês. Mais cedo a gente já conversou um pouquinho a respeito dos vídeos. Eu gosto muito de dar aula. Eu sempre manifestei isso. Eu gosto muito de dar aula. E eu sinto muita falta dessa coisa da sala de aula mesmo. Tenho sentido muita falta do quadro e tudo mais. Vocês acharam que a aula no quadro ficou razoavelmente boa, assim? Deu para entender? O que vocês acham? Se vocês tivessem que fazer um comparativo entre as duas versões, o vídeo gravado no quadro e o vídeo gravado na tela, aqui com a lousa digital, o que vocês acharam mais interessante? Qual foi a proposta mais adequada, eu diria? Porque aí eu também posso... o quadro ficou ruim, então eu posso focar... Não, a mesa não ficou legal, e aí a gente vai adequando isso. Eu queria esse feedback de vocês, até porque eu vou continuar com essas gravações, e aí o que vocês acharem mais interessante eu tento. O quadro aqui não é um quadro muito grande, então isso traz uma certa limitação, mas é bem interessante. Eu particularmente gostei do quadro. Eu também. Quadro, né? Eu também gostei. Eu achei que ficou mais dinâmico, mais direto, mais claro. Em relação à legibilidade, pessoal, porque essa é uma preocupação minha. Eu estou gravando isso com o meu celular. Eu achei até eu bolei uma gambiarra, porque os vídeos que eu vinha gravando estavam ficando com muito ruído. Eu arrumei uma gambiarra que foi pegar uma fita, sabe aquela dupla face 3M? Eu colei na frente do microfone aqui, e aí eu achei que deu uma diminuída boa no ruído. Então, por exemplo, essas questões do ruído e da legibilidade, elas não ocorrem no vídeo gravado com a lousa digital. E aí eu tenho essa preocupação aqui com o quadro, porque a iluminação não é a iluminação adequada, o material de gravação não é o material adequado. Vocês acharam o que em relação a isso? Eu achei bom. Agora, a dica de gravar com celular é só colocar uma buchinha, a parte amarela da bucha, onde que é o microfone, porque aí ele trava todos esses ruídos, ele não deixa passar o ruído, só passa a voz. Pois é, menino, mas essa da 3M funcionou maravilhosamente. A 3M é uma fita grossinha que eu tô falando, é uma fita grossinha, assim, dupla face, que você cola essas coisas na parede, assim, e funcionou maravilhosamente. Eu fiquei impressionado, assim. Porque eu tinha gravado tanto com uma câmera digital quanto com celular e o ruído estava muito alto. Aí eu coloquei e foi legal. Mas assim, se a visibilidade e o áudio estiverem ficando bons, eu posso gravar os vídeos ali na lousa. E também vou gravando aqui na lousa digital porque eu acho interessante. Mas é só para eu ter esse feedback mesmo de vocês. Nossa, professor, eu achei muito bom a parte do fator integrante de você ter gravado o vídeo, porque eu já tinha meio que lido antes no livro e não estava tão claro. Uhum. Aí eu acho que se você tivesse feito naquele mesmo esquema de acompanhar no livro, com fator integrante, acho que não ia ficar tão bom. Eu gostei muito do vídeo. Ah, entendi. Quem foi que falou? Foi eu, Clara. Ô, Clara, aí foi uma falha minha, na verdade, quando eu gravei a parte das equações exatas. Porque eu devia ter feito uma preparação melhor para não ficar usando o livro direto, entendeu? Eu poderia ter feito as minhas equações, preparado igual eu fiz do modelo logístico.
Eu devia ter feito uma preparação dos meus slides para o modelo, para aquilo aí, igual eu fiz para o modelo logístico. Porque aí eu acho que ficaria mais interessante. Porque realmente... Mas eu achei muito bom. Entendi. Porque a parte de fator integrante mesmo do livro, que ela não é muito completa, assim, ela não dá o caso do Y, por exemplo, ela vai meio que ensinando junto com o exemplo. Ah, tá. Não, claro, isso daí é importante, porque isso, na verdade, é um complemento que a gente vai... Você pega o material, às vezes, ele não contém tudo aquilo que você considera importante, tudo aquilo que é realmente útil. Então, aí entra esse feeling que a gente já tem das coisas que precisam ser acrescentadas. Mas eu acho o Reginaldo um pouco confuso. Eu acho que é muita coisa uma em cima da outra no livro do Reginaldo, e eu acho que fica meio... Eu me confundo, eu me perco um pouco. Se eu não acompanhar, assim, passo a passo mesmo. Entendi. Eu acho que é igual esse caso mesmo. Tem partes que são muito boas, tipo a de equação que você foi acompanhando. Eu acho que no livro tá claro, mas a do fator integrante eu achei ótimo você ter feito o vídeo. Que bom, que bom. Vamos trabalhando assim. Ô, gente, olha, são 8h30. Então, se vocês não tiverem mais questões a tratar, a gente dá por encerrado o trabalho por hoje. O Carlos. Oi. Eu tenho uma dúvida rapidinho, é o Nicolas. Fala, Nicolas. Na última questão da lista, você deu um fator integrante que ele depende de x e y. E quando a gente resolve no braço, você sugeriu para a gente encontrar um fator integrante que dependa ou de x ou de y. Por que existem fatores integrantes que dependem de x e y que tornam a equação exata, mas quando eu resolvo no braço eu tenho que utilizar só que depende de x ou de y? Eu tentei explicar isso no vídeo, mas eu falei rapidinho, até porque para deixar o vídeo curto. O que acontece, o Nicolas? Se você for tentar encontrar um fator integrante que dependa das duas variáveis, você vai cair numa EDP, numa equação diferencial parcial. Entendeu? Aí o que acontece? Você está querendo calcular o fator integrante para resolver uma EDO. Olha só. Aí para calcular o fator integrante, você vai resolver uma EDP, que é muito mais complicado. Entendeu? Então, a ideia é, quando você tem um fator integrante que dependa de mais de uma variável, que depende das duas variáveis, esse fator integrante tem que ser dado para você. Eu vou pegar um exercício que está no Boyce, que é interessante. É uma situação particular dos fatores integrantes dependendo das duas variáveis e que dá para fazer o cálculo da resolução, mesmo indo para uma EDP. Na verdade, não vai para uma EDP, vai para uma EDO. Mas aí tem um trabalhinho. Eu vou procurar esse exercício e vou deixar para você. Mas a razão é essa. Se você for procurar resolver os fatores integrantes dependentes de duas variáveis, você troca resolver uma EDO por resolver uma EDP. A gente não tem um ferramental ainda, na verdade. Entendeu? Entendi, Carlos. Obrigado. Tanto é que esse exercício que eu propus, ele tá... Foi você que me perguntou isso, não foi? Não é para encontrar o fator integrante já é dado. É para você verificar que aquela função é fator integrante da equação, no sentido de que, se você multiplica a equação pelo fator integrante, ela é transformada numa equação exata. Perfeito, entendi sim. Ok? Obrigado. De nada, jovem. E aí, gente? Mais o quê? Para mim tá ok, tá tranquilo. Tá ok? Amanhã, essa semana, eu acho que amanhã eu já consigo disponibilizar as coisas todas para vocês, tá joia? Eu já vou mandar o material sobre equações homogêneas e substituições. Eu vou mandar um material do professor Arthur, que ele gravou. Eu achei que ficou interessante a proposta dele. Vou mandar esse material para vocês. Vou pegar também a aula lá da Univesp, vou mandar para vocês. Selecionar os capítulos do Reginaldo que eu quero. E eu acho que essa semana eu vou marcar alguns exercícios, não são obrigatórios para entregar, mas vou marcar alguns exercícios do Boyce também. Eu vou pedir que vocês façam alguma coisinha do Boyce também, alguns exercícios lá do Boyce, mas aí eu vou preparar e disponibilizo para vocês. Amanhã os vídeos e o material do Reginaldo já vai estar todo indicado. Essa lista de exercícios do Boyce talvez eu prepare para sexta-feira. Na sexta-feira eu também vou liberar a nova listinha de exercícios. E lembrando, na sexta-feira vocês me entregam a lista da semana que está encerrando hoje, tá joia?
Só uma última coisa, um último aviso. Aquela coisa da nomenclatura, gente, do arquivo, o que eu descobri? Eu descobri que ela é desnecessária. Por quê? Na hora que eu vou corrigir, o que eu tenho feito? Eu baixo todas as coisas para o meu computador, de uma única vez. Eu não baixo arquivo por arquivo, não. Eu baixo num pacotão zip, todo mundo junto. E aí, o próprio sistema, ele coloca a matrícula e o nome de vocês no arquivo, como nome de arquivo. Ele ignora o nome que você deu, ele simplesmente ignora o nome que você deu, e ele coloca lá o nome, a matrícula e o nome de vocês. Então, nem precisa, dá um nome qualquer, exercícios, lista, o que for, melhor. Agora, uma coisa que eu vou pedir e que eu verifiquei, arquivos só em PDF. Um único arquivo, tá? Dessa vez, houve 2 casos, eu penalizei, mas não desconsiderei, tá joia? Da próxima vez, eu não vou considerar, tá bom? Como foi a primeira vez, pode ter acontecido algum contratempo. E outra coisa, eu quase morri de raiva. Teve um cidadão que, ora, fotografou assim, ora fotografou assim, ora fotografou assim, e foi fazendo uma brincadeira desse tipo. Pai eterno, ninguém merece. Na próxima vez também vou desconsiderar. Beleza? Faz um escaneamento bacaninha, tenta posicionar da melhor forma possível, porque fica ruim. Essa coisa do monte de arquivo é terrível para corrigir. Tá? Um arquivo de foto é chato de corrigir também. E essa coisa de uma folha de um jeito, outra folha do outro, foi de lascar. Tá? Então, só esses cuidados. Foram poucos casos, tá? Foram bem poucos casos mesmo, mas aí já fica o aviso para a próxima. Tá joia? Uma última coisa, eu vou tentar terminar de corrigir amanhã a lista da semana passada e mandar para vocês, tá? Beleza, professor. Beleza, professor. Então tá bom, gente. Vamos encerrando por aqui, ó. Um abraço para vocês todos, uma boa noite. Valeu. Bons estudos. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigado, Carlos. Boa noite. Tchau, tchau.